Olá, turma do quinto ano, sejam bem-vindos a mais um dia de aulas remotas. Hoje, dia 3 de novembro. Como ontem, 3 de novembro, quarta-feira, né? Como ontem, terça-feira, foi feriado, não teve aula, era dia das correções das atividades de matemática, então passou para hoje, tá ok? Então, vamos iniciar nossa aula de hoje com as correções das atividades de matemática da semana passada. Analise a organização de pesquisas. Então, vem aqui a roda de conversa, teve o gráfico que estava mostrando sobre o número de partidas e o nome dos atletas em relação à quantidade de vitórias, empates e derrotas. Cada um com a sua cor. As de vitórias é um verde escuro, as dos empates é o marrom e os de derrotas é o verde claro. Qual desses atletas jogou mais partidas da Copa do Mundo? Então, foi o atleta Lothar Matthaus. A outra pergunta é: qual deles teve o maior número de vitórias? Foi Miroslav Klose. Qual deles teve o menor número de derrotas? Foi Paolo Maldini. E que jogador teve menos números de empates e de derrotas? Foi... tá saindo aqui. Como é? O Alvin Sele. Esses nomes eu não sei pronunciar direito. Então, vem aqui continuando com as nossas atividades. O professor de matemática registrou em uma planilha as notas que os alunos alcançaram com a realização de um trabalho. Então, vê aqui todas as notas. A professora, na aula da semana passada, explicou como seria, como faria o cálculo, como seria para fazer o cálculo. Então, vem aqui. De 0 a 2 foram 2 alunos, que já tinha no manual. De 2.1 a 4, 5 alunos. De 4.1 a 6, 4 alunos. De 6.1 a 8, 5 alunos. E de 8.1 a 10, 4 alunos. Quantos alunos tiraram nota maior do que 6 nesse trabalho? Foi 5 e 4. 5 mais 4 foi 9, no caso, 9 alunos. Quantos alunos tiraram nota 8 ou menor nesse trabalho? Teve o caso de 5, 4, 5 e mais 2. Então, 5 mais 4 mais 5 mais 2, que deu igual a 16. Então, no caso, foram 16 alunos. Aqui, esse gráfico aqui era para vocês colocarem ou barras ou setas, de acordo com a preferência de vocês. No caso aqui, foram colocadas barras. A professora, na aula passada, também colocou barrinhas para vocês estarem fazendo em casa. De 0 a 2 foram 2 alunos. De 0.1 a 4 foram 5 alunos. De 4.1 a 6 foram 4 alunos. De 6.1 a 8 foram 5 alunos. E de 4.1 a 10, 4 alunos. Escreva um texto com as informações sobre o gráfico que você construiu. Então, isso aí é pessoal de vocês. Cada um tem que fazer do seu jeito. Sendo que vocês têm que analisar os intervalos construídos para representar as notas. São conjuntos de valores compreendidos entre 2 e números dados. Nesse caso, entre duas notas. Que vocês têm que escrever informações sobre o gráfico, que inclua os intervalos de notas e de quantidades de aluno em cada um desses intervalos, bem como informações sobre o título do gráfico, também vocês podem estar utilizando,
e cada um dos eixos representa, entre outras informações. Então, esse textozinho aí é de acordo com o entendimento de cada um de vocês. Poucos me enviaram. Aqui nós temos outro gráfico. A seguir estão registradas a quantidade de matrículas realizadas em uma academia deste ano da sua inauguração. Então, do lado vertical estão a quantidade de alunos e do lado horizontal está o ano referente a cada uma das matrículas da quantidade de alunos. Então, quantos alunos estavam matriculados nesta academia no ano da sua inauguração? O ano da sua inauguração foi em 2015. Ó, o ano da inauguração foi 2015. A quantidade de alunos, 150 alunos. Então, tá aqui 150 alunos na letra A. Em que ano a academia teve o maior número de matrícula? Ó, e vocês vão olhar aqui no gráfico que ele fez isso aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a cor. Fez 150, 210, 180, 120 e aumentou para 300. Então, a maior quantidade foi em 2019, que é o que vocês vão colocar aqui, ó. Em 2019. Qual foi o intervalo entre 2 anos em que houve a maior queda do número de matrícula dessa academia? Então, houve duas quedas. Duas quedas, que foi entre 2016 e 2017, que deu 210 menos 180, que foi igual a 30 alunos. Teve 30 alunos a menos. E 2017 a 2018. 2017 foi 180 e 2018 foi 120, que deu igual a 60. Então, a maior queda que houve foi de 2017 e 2018, porque houve a maior queda no número de matrículas. Escreve uma pergunta que possa ser respondida com as informações desse gráfico. Em seguida, troque o livro com um colega para que ele responda a sua pergunta enquanto você responde a dele. Então, como nós não estamos presencialmente, o que a professora pediu? Para vocês elaborarem uma pergunta relacionada ao texto. Vocês poderiam até aproveitar a questão dada anteriormente, né? As perguntas criadas pelos alunos podem envolver as características do gráfico, como perguntar qual é o título, ou citar os dados apresentados, por exemplo, em que ano houve o menor número de matrículas, em que ano houve o maior número de matrículas, qual a diferença entre tal ano para tal ano, né? E assim por diante. Depende de vocês. Também poucos me enviaram. Essa parte aqui é uma pesquisa que a gente deveria fazer na escola. Como nós não estamos presencial, então essa atividade aqui não vai ser feita, tá? Porque tem que ser uma coisa mais na prática, tá bom? Como cada um tem que ficar em casa, não tem como ficar fazendo pesquisa na sua comunidade, então nós não vamos fazer. Vamos passar para a nova unidade. Medida, porcentagem e charge. Então, vem aqui. Neste capítulo, vamos retornar ao litro e mililitro. Como nas unidades de medida de capacidade, conhecer o centímetro. Também vamos calcular a área do perímetro de algumas figuras e resolver problemas em que envolvam porcentagem na forma de números decimais. Para terminar, vamos aprender a representar a charge de um evento ocorrer por meio de uma fração. Medidas de capacidade. A professora pegou esse QR Code aqui,
ó, esse QR Code e filmou. Porque tem muitos alunos que não estão conseguindo abrir os QR Code. Então, eu vou dar uma... Espera só um minuto. Então, esse aqui é o QR Code lá do livro, tá? A professora filmou para vocês poderem assistirem, para entender melhor sobre a parte de litro e mililitro, tá ok? Então, vamos lá. Você gosta de filmando em casa, não é fácil. Vamos lá. Litro e mililitro, unidades de medida de capacidade. Dentro desta caixa cabe 1 litro de leite. Dizemos que a capacidade dela é 1 litro. Esta jarra é um recipiente que tem capacidade para 1 litro. O litro é uma unidade de medida de capacidade. L é o símbolo que representa o litro e ml, o mililitro. 1 litro pode ser dividido em 1000 mililitros. Se colocarmos metade do leite desta caixa na jarra, teremos 500 mililitros. Colocando a outra metade, ficamos com 1000 mililitros e completamos o litro. Agora, vamos dividir esta jarra de leite para 4 pessoas. Em cada um destes copos, cabem 250 mililitros. Usamos 1 litro para encher os 4 copos. Portanto, 250 mililitros é igual a 1/4 de 1 litro. Eu vou aproveitar essa parte aqui para explicar melhor para vocês. Então, o que acontece?